O Pedro continua fora da partida, mas Felipe Luiz espera, de certa forma, ter reforços, tá? Então, aqueles atletas que estão, digamos assim, melhores fisicamente, naturalmente foram ao CT hoje, fizeram um trabalho. Aqueles mais desgastados continuaram de folga ali, lógico, utilizando o critério ali do Flamengo de controle de carga, né? Esses atletas que demandam uma atenção física maior, então se representarão apenas amanhã, na quarta-feira, no CT Ninho do Urubu. Aí é todo mundo para focar na partida diante da equipe do Sport. Na sexta-feira, o Flamengo já viaja pro Pernambuco. Homenagem em Brasília. Pois é, meus amigos, a Câmara Legislativa do Distrito Federal concedeu o título de cidadão honorário de Brasília ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Iniciativa também celebra os 130 anos do Flamengo, meus amigos. Pois é, Flamengo aí prestes a completar 130 anos de idade no dia da proclamação da República, no dia 15 de novembro, né? Desde 1895, o Mengão cativando aí corações de torcedores, não só do futebol, do Remo, tem toda uma história por trás da história do Flamengo, toda uma história por trás de tudo, né, do Flamengo, né? Então, bem bacana essa ação aí com o presidente do Flamengo. Só lembrando aqui, verifiquei alguns setores da mídia, tá? Dizendo que o que vai acontecer nesse próximo julgamento do Bruno Henrique na quinta-feira tá muito claro. Os caras vão adiar mais uma vez pro cara ficar... Não! Só para informar vocês, o CBJD permite apenas um único pedido de vista do processo por instância. Então, nessa instância do pleno do STJD, já foi solicitado esse pedido de vista. Então não tem como ter um novo pedido de vista. Em contato com advogados, tá? O Léo José traz a informação que é comum esse pedido de vista após o auditor ouvir as sustentações da Procuradoria e da defesa do réu, mesmo tendo um grande tempo para analisar o caso antes da sessão. Porque assim, ele analisa, ele estuda o caso antes da sessão. Mas é lá no julgamento que ele, naturalmente, estará diante da argumentação e da fundamentação da Procuradoria, que nesse caso é quem está realizando a acusação, a denúncia, e da defesa do réu, que nesse caso, a própria palavra diz, está fazendo a defesa. Então ele leva em consideração também esses argumentos. Não só o processo em si, porque senão é só ler o processo, votar eles todos baseados só ali no inquérito, nos processos, nos autos, né? E não tem julgamento, não tem argumentação da defesa, não tem argumentação da Procuradoria-Geral, então é normal esse pedido de vista e nem adianta tanto assim. Na quinta-feira, depois de amanhã, já tem às 3 horas da tarde, julgamento no STJD. O PVC, mais uma vez, lamentável, né? Publicou aí na sua coluna do UOL atacando o Bruno Henrique, o processo, falando: Bruno Henrique pode levar o STJD à maior crise de credibilidade em 26 anos, meus amigos. Olha isso, que loucura, né? Como é que pode falar que vai ser a maior crise do STJD em 26 anos, essa situação do Bruno Henrique? Hoje, finalmente, eu não vi nenhuma linha na coluna do UOL do PVC falando sobre o Vitor Roque,
que está jogando aí, também foi denunciado pela Procuradoria-Geral do STJD, do Alan, que jogou aí pra caramba, fez uma diferença no Palmeiras, que estava jogando sob efeito suspensivo. Agora, finalmente, o Vitor Roque vai ser julgado pelo STJD na próxima segunda-feira, dia 17, por causa da postagem de teor preconceituoso após o clássico contra o São Paulo. O jogador foi enquadrado no artigo de discriminação e pode receber suspensão de 5 a 10 partidas. Você sabe o que vai acontecer? No caso do Vitor Roque, em primeira instância, o que vocês acham que o Palmeiras vai fazer? Efeito suspensivo. Caso ele seja punido, condenado, a dona Leila Pereira, que se comporta como uma déspota do futebol brasileiro, ela vai, naturalmente, entrar com efeito suspensivo. É isso. É isso. Ela que criticou o efeito suspensivo do Bruno Henrique. Né? Engraçado isso. E aí, no lampejo de lucidez do André Rizek, ele foi e falou o seguinte: as pessoas enlouqueceram e colocaram o Bruno Henrique no mesmo balaio do Nino Paraíba, do Bauerman, mas são situações diferentes. O Nino Paraíba e o Bauerman são jogadores que foram lá, punidos, suspensos do futebol por 2 anos, em função de fato de terem manipulado a partida. A situação do Bruno Henrique é muito clara. Todo o barulho que está acontecendo é causado por desinformação, clubismo e indignação fácil. Tem que punir, mas qual a lei para punir isso? A defesa do Flamengo foi muito coerente, acho difícil de rebater. Tá aí. O Bruno Henrique em nenhum momento quis manipular a partida. O Flamengo já tinha estabelecido aquele jogo ali para ele tomar cartão, para ele ficar de fora do próximo jogo, que seria um jogo menos importante, porque o jogo subsequente a esse é uma partida contra o Palmeiras, que geralmente é sempre o adversário do Flamengo na briga pelos campeonatos, e é um adversário muito mais qualificado do que seria o Fortaleza, né? Seria o jogo posterior à partida do Santos, né? Enfim. Mas sabe o que acontece? Eles estão fazendo o máximo de pressão, a Leila falando, o PVC falando, estão fazendo o máximo e vai ter mais publicações nesse sentido, nessa conotação, até o julgamento do BH na quinta-feira. Vocês podem ter certeza disso, para tentar, para jogar pressão. Para jogar pressão, e espero eu que os auditores do STJD não sucumbam a essa pressão, tá? Pessoal, o presidente do Flamengo, BAP, entrevista à Flamengo TV, se posicionou a favor do novo modelo de fair play financeiro da CBF. E ele fala, e é bem claro, todo mundo quer ser o Flamengo, mas a pergunta que não quer calar: vocês querem pagar o preço que nós pagamos em 2012? E é lógico que ele está fazendo uma alusão ao corte de gastos que teve no Flamengo, ao remédio amargo, ao chá de boldo. Você já tomou chá de boldo? Que o Flamengo tomou? Olha, para você ficar bem das pernas financeiramente, você vai ter que tomar esse chá de boldo aqui. Foi colocado ali pro Flamengo. Ah, é para tomar um chá de boldo? Não, vai ter que tomar um chá de boldo. Então vem cá, o Flamengo foi lá e tomou um chá de boldo e faz a manutenção das suas finanças para depois não ter que tomar um chá de boldo de novo. Tem clubes aí que não querem tomar chá de boldo. Eles só querem tomar milkshake, eles só querem tomar suquinho de acerola, só querem tomar Coca-Cola. Agora, o chá de boldo eu não quero. É isso que acontece, tá? Em paralelo a isso, a CBF já começa a monitorar as contas de clubes e fiscalizar e punir calotes dados em 2026.
possivelmente dados em 2026, porque não estamos em 2026, mas certamente vai acontecer, não tenho dúvida. Acontecerão manobras, pedaladas, dribles para tentar burlar o fair play financeiro que vai ser implementado no futebol brasileiro, e aí a CBF, que está organizando isso em conjunto com o César Grafietti, que é um economista que está ajudando a estruturar esse modelo de fair play financeiro, eles vão ter que mitigar essas brechas aí, porque até no modelo europeu há brechas, e aqui a gente tem que cercar ao máximo para esses caras não dar calote. O modelo da CBF de fair play financeiro, de fair play, foi apresentado aos clubes nesta manhã e ainda passível de alguns ajustes finos. Entretanto, nesse modelo de fair play, a CBF ela praticamente ignora a proposta sobre o gramado sintético feita pelo Flamengo, publicada pelo Flamengo nas redes sociais, que diz que todos os gramados precisam ser naturais, porque além de o gramado sintético prejudicar a saúde dos atletas, e isso, não tem artigo comprovando, não tem... Ok, mas os artistas do palco, a maioria deles, 90% deles detestam o gramado sintético. Dizem que é uma porcaria. Temos jogadores com uma idade mais elevada que não jogam em gramado sintético, justamente por medo de ter uma lesão. Então, assim, tem a experiência, tem a questão empírica da coisa também, baseado na experiência dos atletas que já jogaram nesse gramado de plástico, né? Mas a CBF ignora retumbantemente essa situação proposta pelo Flamengo, que também tem um viés financeiro, porque a partir do momento que você bota o gramado sintético, você tem vantagem financeira sobre o adversário, a manutenção é mais barata, a manutenção tem um espaço maior de manutenção, né, de uma manutenção para outra. O clube que tem gramado sintético pode ficar promovendo shows e mais shows porque não vai detonar o gramado. Então tem uma questão financeira econômica aí também em torno da questão do gramado sintético, mas os caras estão cagando para isso.